Fala galera, tudo bem? Você sabia que a aposentadoria está entre os 10 maiores sonhos de todo brasileiro? E para isso, hoje eu trouxe aqui uma especialista em aposentadoria. A doutora Luana Santiago vai trazer dicas e muito assunto sobre a aposentadoria. Para você que ainda não se aposentou e que um dia quer se aposentar. Nós empreendedores não pensamos muito em aposentadoria, mas nós lidamos com os nossos funcionários, nossos colaboradores que todo dia falam sobre isso. Então nós temos que estar preparados para ajudá-los e a nós também, nossos familiares, nossos amigos. Quem nunca pensou em se aposentar de alguma forma? Não é verdade? Então hoje eu trouxe ela aqui e eu dou as boas-vindas a Luana Santiago. Muito obrigado por estar participando do 11º episódio do podcast Landim. E vamos falar sobre o quê? A aposentadoria. Vamos Muito bem-vinda. Muito obrigada eu pelo convite. Eu que agradeço. Então eu queria que você se apresentasse para o público. Quem é Luana Santiago? O que você faz? Qual a sua área de especialização, Luana? Atuo tanto no INSS quanto nos regimes próprios que nós temos, né? Eu estou especialista em direito previdenciário e acho que foi, na verdade, o previdenciário que me escolheu. Eu comecei atuando na área civil e surgiram algumas demandas previdenciárias onde eu gostei muito de poder estar tanto fazendo o meu trabalho, né, relacionado ao direito, que é uma coisa que eu gosto, e ajudando as pessoas ao mesmo tempo. Porque essa área previdenciária é uma área extremamente carente de informações e me encontrei ali e já estou há 7 anos nessa área, cada dia me especializando mais e adorando. Isso, você é reconhecida hoje dentro da cidade aqui como uma das melhores profissionais nessa área e até pelo trabalho que você tem feito, eu mesmo propriamente nós já trabalhamos juntos, né? Estamos trabalhando junto num processo. É muito bacana estar tendo você aqui, você que é uma especialista nesse caso. Meus parabéns, primeiramente, porque é uma área realmente que você não acha profissionais muito capacitados, né? Você acha vários advogados ali que querem atuar de uma forma ou de outra, mas não são especialistas. Me conta um pouquinho mais sobre essa especialização, sobre tudo isso que você fez na sua vida e como que você chegou assim, a ser reconhecida da forma que está sendo aqui na cidade. Sim, a gente tem esse desafio no direito previdenciário porque, às vezes, o ramo do direito é muito amplo. Então, às vezes, o advogado começa ali na área civil, trabalhista, previdenciário, e a área previdenciária é uma área que tem constante modificação. Praticamente todos os dias surge alguma legislação interna, surge alguma modificação interna no próprio INSS. Então, por isso, eu resolvi me dedicar exclusivamente ao direito previdenciário, para que assim eu possa acompanhar todas essas modificações e ajudar os meus clientes, auxiliar os meus clientes da melhor forma possível. Entendi. Hoje nós tivemos há pouco tempo atrás, há 5, 6 anos atrás, ainda estamos nesse processo hoje de mudança, né? A reforma previdenciária. Ela tem impactado muito na vida da população, tem muita gente que está te procurando, como é que está funcionando? Porque muita gente às vezes estava para aposentar e acabou postergando um pouco mais. Como é que está sendo isso aí, Luana? Sim, a gente ainda está nessas... Eu acho que eu posso dizer que nós estamos ainda na transição da reforma da Previdência, porque com essa reforma de 2019, que foi muito significativa, muitas, como você mesmo falou, igual, por exemplo, a pessoa que tinha, o homem, 32 anos de contribuição na data da reforma, ele vai ter que trabalhar no mínimo 6 para se aposentar, o que seriam 3 passou para 6, e teria ainda a questão da idade mínima. Então, assim, foi extremamente prejudicial à população. Mas ainda estão tendo muitos processos, a gente ainda consegue entrar com algum processo, reivindicar alguma coisa ou não? É assunto fechado e a pessoa não consegue fazer mais nada? Olha, é o seguinte, a gente trabalha com o direito adquirido. Certo. Se a pessoa, em 13/11/2019, tinha todo o tempo necessário para aposentar, tinha todos os requisitos necessários para aposentar, o direito dela é mantido. Certo. Mesmo se hoje, depois de 5 anos, agora que a gente for requerer o benefício, o direito dela é mantido, pois na data ela tinha os requisitos essenciais. Sim. A partir de agora, para as pessoas que não teriam as condições de se aposentar nessa época, vem as regras de transição, onde vem a importância do planejamento previdenciário, que a gente vai analisar todo o período contributivo, qual a melhor regra a pessoa se enquadra. Às vezes ela se enquadra em uma regra mais próxima, mas essa não é a mais vantajosa financeiramente. Então a gente tem que fazer todo esse estudo, todo esse planejamento. E aí, lá no escritório de vocês fazem todo esse planejamento já para quem está aposentando, para quem pretende se aposentar no futuro? Como é que é isso? Sim, fazemos sim.
principalmente com a reforma da Previdência, veio muito uma popularização. Todo mundo começou a falar mais de Previdência a partir dela. Sim. Então, hoje nos procuram até mesmo clientes mais jovens que querem, olha, como que vai ser o meu futuro? O que eu tenho que fazer daqui para frente? Aí muitos até chegam, não, vou fazer uma Previdência privada e não vou contribuir com o INSS. Aí a gente mostra que muitas vezes o caminho é o inverso. Vamos contribuir, mas vamos contribuir em tal valor, até tal data. Ou às vezes para uma pessoa que já tem o tempo de contribuição necessário e tem só que esperar a idade e é um contribuinte individual, vamos fazer apenas a manutenção da sua qualidade de segurado. Você não precisa mais contribuir mês a mês. Nós vamos contribuir de forma estratégica para você apenas não perder a qualidade de segurado e poder utilizar em caso de óbito pensão, em caso de doença auxílio-doença e se aposentar na sua idade certa. Entendi. Essas regras elas foram mudando, elas estão em processo de mudança, igual você falou, né? Todos os trabalhadores foram afetados de alguma forma. Mas a gente existe também algumas exceções, né? Que são os professores, se não me engano, acho que a polícia, que tem um regime próprio, não é isso? Sim, os que tem um regime próprio também teve uma modificação em 2020, certo. Tá? Eles também tiveram algumas alterações nesse sentido. Mas, por exemplo, os professores. Existem professores que não são efetivos ou que são efetivos, mas o regime deles é o INSS. Eles, sim, também têm uma transição. Também foram prejudicados com a reforma da Previdência. E eles podem contribuir de uma forma, por exemplo, professor. Ele tem, às vezes, um regime próprio, mas ele também pode se aposentar pelo INSS. Como que ele faz? Ele teria que pagar a guia do INSS e, ao mesmo tempo que ele pagaria, que ele já viria descontado em folha, o regime próprio de cada um do servidor. Sim, é o seguinte, a pessoa é professor em um turno e à tarde desenvolve alguma outra atividade. Ela vai fazer a sua inscrição como contribuinte individual e começar a contribuir com o INSS. Ela vai ter o direito de se aposentar nos dois regimes. Não é vedado essa questão de mais de uma aposentadoria. A única questão que nós temos é que não pode ultrapassar um certo teto, entendeu? Que é 7 a soma não pode ultrapassar. A soma não pode ultrapassar um teto. E o teto é o teto do INSS, 7 mil, sim, alguma coisa hoje, isso. Né? Então não pode ultrapassar. Eu achava que se pudesse a aposentadoria, você poderia ultrapassar desde que você contribuísse os dois. Não, é o seguinte, a gente tem um artigo específico que fala, o primeiro benefício, por exemplo, até R$ 2.500, o segundo vai ser calculado em certa proporcionalidade, entendeu? Estou te dando só um exemplo. Na legislação, sim, no artigo vem certinho como que vai ser realizado esse cálculo. Mas às vezes dependendo não compensa não. Para um professor, por exemplo, se pagar um regime particular, então, por exemplo, do INSS, então, porque às vezes, como eles já têm as gratificações e muitas vezes eles ultrapassam ali o valor de R$ 7 mil de receitas mês, então, dependendo, não compensa, não. Tá, não. Na maioria das vezes compensa. É o seguinte, um professor trabalha ali de manhã. Okay. A aposentadoria dele vai ser mantida no regime próprio quando ele tiver o direito ali. Muitas vezes esse professor não iniciou a carreira como professor. Ele trabalhou, quando mais jovem, por exemplo, em uma farmácia, em uma loja. Então, ele tem, vamos colocar aí, 3 anos de INSS pagos já no decorrer da vida. Uma professora, mulher, para se aposentar, ela precisa, no INSS, não como professora, mas como qualquer outra atividade. Sim, como uma contribuinte individual. Ela precisa ter 15 anos de contribuição. Certo. A gente já pegou aí que ela já tinha 3 de outros trabalhos, então vão faltar 12. Ela vai pagar ali esses 12, 11% do salário mínimo por mês. Vamos colocar aí que dá nem R$ 1.500 por ano. E a partir dos 62, ela vai ter, no mínimo, um salário mínimo garantido. Entendi. Mas ela poderia pagar como MEI também, sendo professora, e pagar MEI, por exemplo, ou não? Não. O MEI, ele veio para formalizar, as pessoas, por exemplo, manicure, cabeleireiro, que muitas vezes trabalham ali na informalidade e não se preocupavam com o INSS e quando precisavam de um amparo, por exemplo, numa questão de auxílio-doença, não tinham onde recorrer. Entendi. Né? Uma sacoleira que vende roupa. Existem as profissões específicas que podem ser enquadradas como MEI. Entendi.
Entendi. Não, tranquilo. E me fala um pouquinho assim, muita gente sonha hoje com aposentadoria no Brasil, mas na verdade é algo um pouco burocrático, né? Porque as pessoas acham que é simples, vou chegar lá na minha idade, vou lá simplesmente, e a gente sabe que na realidade é um pouco complexo, né? Porque o governo, na verdade, ele quer mais gente contribuindo e menos gente aposentada. Então, assim, sempre existe um pouco da dificuldade. E muitos casos que eu já acompanhei durante minha vida, teve que se judicializar e correr atrás para que realmente o direito fosse colocado ali na prática para o trabalhador, que muitas vezes nós sabemos que órgãos públicos, e eu falo por experiência própria, órgãos públicos sempre dificultou a vida da gente, funcionários, o próprio sistema quer dificultar, né? Quanto menos tempo recebendo ali a aposentadoria, melhor, é óbvio, né? Tem pouca gente para pagar, muita gente para receber hoje em dia, está invertendo um pouco a curva. Mas me fala aí, por que é tão burocrático assim no Brasil ainda e quais são as saídas que a gente tem? Realmente a aposentadoria ela tem uma série de exigências, Sim. O que gera essa burocratização. Então, a gente já vem com pessoas mais, na maioria das vezes, mais idosas, que não têm tanto acesso à internet, porque hoje é tudo feito de forma virtual, Sim. Que não tem esse conhecimento para requerer o seu benefício e juntar a documentação necessária, o que gera muitos indeferimentos, aumentando essa questão da judicialização. A gente também não pode deixar de falar da falta de servidores, porque hoje a falta de servidores no INSS é gritante. Teve um concurso, está começando a chamar, mas ainda assim está muito defasado. Tanto que o próprio servidor ele recebe uma bonificação de análise processual quando ele faz fora do horário obrigatório de trabalho dele, para ver se tem essa diminuição das filas. Hoje a gente não tem mais atendimento presencial no INSS, salvo várias exceções. Antigamente não. Todo mundo tinha que ir. Sim, antes o segurado chegava lá e já conversava, já abria seu requerimento, o próprio servidor informava a ele muitas vezes o que ele precisava levar. E hoje não, hoje é tudo feito pela internet, o que dificulta muito. Sim. Então, assim, ele precisa realmente de uma assessoria, ele precisa de um advogado especializado para ajudar ele nesse momento e evitar esses possíveis transtornos no futuro. Muitas vezes, quando a gente faz um processo de forma correta, são raros os casos onde o servidor indefere de forma equivocada. Mas quando o processo está ali bem certo, a chance de a gente ir para o judiciário é mínima. Então, por isso, a importância de um advogado especialista nessa área. Até porque se tiver um especialista ali, você já vai saber tudo o que tem que fazer e o tempo certinho. Até porque, explica para o pessoal, eu sei porque eu estou passando por esse processo, não comigo, mas com a minha mãe, de tá no momento certo. Você recebe a partir do momento que você entra com a ação, não quando ela ganha, né? Então, se você entrar hoje, daqui a um ano ela sai, você vai receber retroativo. Mas se nesse um ano der algo errado, você começar de novo, esse ano se perde, né? Você não recebe mais nada. Esse é o grande problema, porque às vezes as pessoas querem, eu vou contratar um advogado especialista para economizar. E, na verdade, ele não está economizando, ele está ganhando tempo, ele está ganhando dinheiro. Isso acontece muito. Por exemplo, chega algum cliente lá e fala, não, quero só uma contagem de tempo, um planejamento. Aí a gente vai fazer o planejamento para ele, não, mas eu já faço, a mulher, 62 anos, daqui 2 meses eu vou dar entrada no meu benefício sozinho, mas aí ela esquece que tem um período, por exemplo, que ela trabalhou para determinada prefeitura, onde a gente precisa requerer documentações específicas. Aí ela simplesmente fala, não, daqui 2 meses eu vou ligar lá e eu vou estar aposentada. Não é assim. Aí esse benefício vai ser indeferido porque ele não foi alimentado de forma correta. Não tinha a documentação para o servidor analisar de forma correta. Ele vai ser indeferido, a gente vai ter que começar do zero. Então, aqueles 4, 6 meses que ela ficou ali esperando, ela perdeu o dinheiro. Aí a gente vai começar do zero, ter que entrar, nesse exemplo da prefeitura, entrar em contato com a prefeitura, vão aí mais 2 meses, enquanto a gente já poderia ter agilizado toda a situação. A questão é sempre requerer o benefício com a documentação pertinente. E hoje as pessoas mais idosas, elas têm dificuldade. Aí a gente chega nesse limbo. O INSS vai indeferir, a justiça vai sobrecarregar, as pessoas não recebem seu benefício na data devida. Por quê? Porque não procuraram uma ajuda especializada.
É muito importante sempre a gente procurar. Da mesma forma que a gente procura um médico quando a gente está com uma dor, porque ele que vai resolver, a gente tem que também procurar os caminhos certos. E é o que quando eu te conheci, por essas questões, e está resolvendo muito a minha vida aí. Me fala um pouquinho sobre fator previdenciário. Tá. Explica para o pessoal o que é e como que ele está sendo efetivamente mudando, assim, impactando na vida das pessoas. Na verdade, o fator previdenciário, ele foi praticamente extinto com a reforma da Previdência. Sim. O fator previdenciário nada mais era do que, antes não tinha idade mínima para se aposentar, Sim. mas tinha uma soma de idade e tempo de contribuição, onde ali faria o percentual que você iria receber. Sim. Hoje está sendo praticamente extinto com essa questão da reforma da Previdência, com as regras de transição, mas ainda existe. Hoje, por exemplo, existe a questão do tempo de contribuição e a idade mínima, que a idade mínima é 61 anos. Aí tem o tempo de contribuição correto e a idade mínima. Aí faz o cálculo do benefício, entendeu? Entendi. E para nós empresários, Luana, como que a gente deve se aposentar? Qual é o melhor caminho para nós empresários? Tá. Os empresários são considerados contribuintes individuais. Sim. O que deve ser observado primeiro é a estruturação da empresa. Se ela é um ME, se ela é uma limitada, se ela é se ela é até mesmo MEI. Então tem que fazer essa análise primeiro. A partir daí, contribuir na alíquota correta, onde vai ter todos os direitos resguardados. Vai ter o direito à aposentadoria normalmente, vai ter o direito a um auxílio-doença, caso necessário, vai ter o direito a uma pensão por morte, na falta do empresário. Ele deve contribuir a partir da estruturação e do regime da empresa dele. Sim. Aí o contador faz as guias e ele paga o INSS tranquilo. E nós temos direito à aposentadoria no teto também, né? Que é 7.700 e pouco. Sim. Isso aí, né, vai depender da contribuição feita ao longo da vida e vai ser realizado esse cálculo. Por isso, a importância do planejamento. Porque, às vezes, com planejamento, já é um empresário com 56 anos de idade, a contribuição dele ao longo da vida foi apenas de um salário mínimo. Daqui para frente, dos 56 aos 65, vamos supor que ele vai se aposentar por idade. Qual que é o valor dessa contribuição? Que ele vai pagar no teto? Ele vai se aposentar no teto ou ele vai pagar no teto e vai se aposentar com salário mínimo por causa das contribuições anteriores que vão prejudicá-lo? Então, você está perguntando, mas eu ia te perguntar isso. Então, responde para mim, porque eu já estou querendo ver. A gente precisa fazer o planejamento. Através desse planejamento, a gente consegue fazer essas simulações futuras. Por exemplo, em 10 anos, contribuindo no teto. Sim. Qual que vai ser o valor desse benefício? Porque é feita uma média de 1994 até a data que a pessoa se aposenta. Não são, por exemplo, os últimos 12 meses de contribuição. Antigamente era, né? Antigamente era, né? Sim, antigamente o pessoal pagava os últimos no maior para aposentar. Mas hoje não tem mais essa questão. Aí você faz um cálculo da média, né? Faz um cálculo da média e a gente faz uma projeção futura. Tá, uma pessoa que... Você deu um exemplo. Uma pessoa chegou a 56 anos. Ela contribuiu só com salário mínimo. Ela ainda falta 9 anos para aposentar, 8 anos, sei lá, alguma coisa assim. Tá, como que ela faria para aposentar no teto? Sendo que ela está no mínimo para ela chegar no teto. Tá, ela teria que pagar muito acima para que a média subisse e ela chegasse no teto. Ainda dá tempo ou não dá tempo mais? Tudo isso vai depender do planejamento. A gente precisa jogar no nosso sistema de cálculo, lançar todas essas projeções futuras, mas as contribuições, elas são somadas até o teto. Certo. Por exemplo, muitas vezes o empresário tem contribuições acima do teto. Essas contribuições a gente pode solicitar, a gente faz um requerimento perante a Receita para devolução da contribuição acima do teto. Olha. Porque ela não tem efeito perante o INSS. Ela não vai te ajudar a aumentar o seu benefício, porque soma só até no valor do teto. Nossa, isso é interessante. Repete para mim. Se eu pagar acima do teto, eu posso entrar com requerimento solicitando a diferença da contribuição? Sim, solicitando essa devolução. E eles devolvem? Como se fosse uma devolução. Aí tem todo um procedimento que a gente tem que fazer uma comprovação e devolvem sim. Caramba! Essa é uma boa dica, essa eu não sabia mesmo. E acontece com frequência. Mas muitas vezes os próprios contadores já ficam atentos a essa situação, entendeu? E colocam as contribuições ali bem próximo ao teto mesmo. Mas existem casos que realmente ultrapassam.
Principalmente quando é um prestador de serviço que o desconto do INSS vem na prestação, naquela nota ali. Então, ele não tem muito controle sobre isso. Ele não vai deixar de prestar um serviço porque, esse mês eu já contribuí sobre 10 mil, eu vou deixar de prestar esse serviço porque eu não quero descontar mais para o INSS. Não. Então, essa contribuição dele vai ultrapassar. Mas e uma pessoa que fazer a contribuição, por exemplo, ela veio em folha, ela recebe 15 mil reais por mês, 20 mil reais por mês, e ela vai contribuir com teto para ela aposentar. Vamos supor que ela seja funcionária, CLT, não um regime especial. Aí ela vai receber o teto, que é 7.700, sei lá. Como que vai funcionar essa diferença desses 13 mil? Ela pagou ali no INSS para 20 mil, mas ela vai aposentar com 7. Isso também posso requerer ao longo da vida? Olha, a gente tem que ver como está se dando essa contribuição dela, porque muitas vezes acontece o inverso. Não vai estar contribuindo sobre aqueles 15 mil. Sempre tem alguma diferenciação. Normalmente, quem contribui são prestadores de serviço que têm essa contribuição mais elevada. Então, tem que ser feita a análise e ver se é possível também solicitar esse estorno dessa diferença. Entendi. Porque, na verdade, na prestação de serviço, ela tem algumas regras que ajudam, que são legais, com a empresa, que é um fator, que eles chamam fator R, onde você pega 28% do salário de uma empresa de prestação de serviço ou mais com o salário de funcionário pro labore, você consegue reduzir o seu imposto lá, que começaria 15%, 16%, começaria ali na faixa de 6%. Ele reduziria tipo 10%, aí você pagaria INSS, contribuição. Eu falo porque eu tenho uma empresa de representação e é dessa forma, é algo legal. Então, para isso, muitas vezes, eu acabo tendo que contribuir acima do teto para que eu tenha acima do fator R de 28%. E legal, muito legal essa história aí, porque dá para entrar, então, e recuperar esse dinheiro. Sim, existem muitas diferenciações nas próprias contribuições como empresários, por exemplo, o MEI. O MEI, a pessoa não tem direito a se aposentar por tempo de contribuição. Sim. O MEI garante apenas a aposentadoria por idade. Se a pessoa quiser se aposentar por tempo de contribuição, ela tem que fazer uma complementação daquela contribuição para 20%. Então, quando na hora de se estruturar, a importância do planejamento está aí. Não, eu me encaixo no MEI, mas para mim não vai compensar, porque eu tenho muitos anos de contribuição, estou próxima de aposentar, às vezes o MEI não compensaria, entendeu? Entendi. Então, por isso, a importância de planejar e ver direitinho qual que é a melhor alíquota, qual que é a melhor forma de se estruturar a empresa. Entendi. O MEI também tem uma outra vantagem que eu sempre falo com o pessoal. Ele tem a vantagem da contribuição para a aposentadoria, mas também de você ficar resguardado no auxílio-doença, né? Sim. O MEI garante todos os outros direitos. Auxílio-doença, pensão por morte e auxílio-acidente, não tem problema nenhum. E falando em Betim, tem alguma diferença do servidor público para o servidor de Betim, que ele tem um regime próprio, que é o IPREMB? Me fala um pouquinho sobre o IPREMB aí. Tá, é o seguinte, o IPREMB, ele é para os servidores públicos do município de Betim, para os servidores efetivos. Certo. Os servidores contratados, as contribuições são para o INSS. Normal, via INSS. Isso. O IPREMB tem a sua legislação própria, como todo regime próprio. Na omissão de algum ponto da legislação, são aplicáveis as regras do regime geral de previdência social. No IPREMB, por exemplo, tem a diferenciação de o processo, enquanto no INSS a pessoa recebe desde a data de requerimento. Certo. No IPREMB é a partir da publicação. Se o processo ficar em análise por um ano, por exemplo, a pessoa não recebe aquele um ano, ela recebe a partir da publicação da aposentadoria. Então, assim, são vários requisitos diferenciados de um regime para o outro. No IPREMB também é muito importante o auxílio de um advogado, porque é essencial ter um estudo prévio para requerer o benefício. No IPREMB é uma exigência, na verdade. Porém, quando a pessoa já está com a idade de se aposentar, a mulher, por exemplo, já tem a idade suficiente para se aposentar, igual aconteceu com uma cliente minha recente. Mas ela chegou no escritório, ela já tinha idade, já era efetiva há mais de 20 anos, e se eu fosse requerer um estudo prévio para ela
iria se aposentar daqui a 1 ano, mais ou menos, porque o estudo prévio é demorado. Aí existe um termo que a gente assina, informando que não existe estudo prévio, mas a gente se responsabiliza, onde a gente vai começar direto no processo de aposentadoria. E se ela tivesse ido sozinha, a primeira coisa que seria aberto era o estudo prévio. Então, a aposentadoria dela ia só demorando ainda mais. No INSS não tem estudo prévio, não tem essas diferenciações, entendeu? Tem as vantagens e as desvantagens, né? Porque no INSS, por exemplo, se você entra e consegue se aposentar, é a partir do primeiro momento que você deu a entrada ali no processo, o dia de hoje. Lá no IPREMB, não, só quando é publicado, igual você falou. Mas também temos os riscos, né, de estar indo de forma errada. No INSS, você demorar ali 1 ano para ter uma resposta e talvez por um papel, por um probleminha ali pequeno, você perde esse 1 ano de aposentadoria e já no IPREMB você teria que fazer um estudo prévio que a própria prefeitura faria, né? Isso, o estudo prévio a gente requer ali no próprio IPREMB e é juntado toda a documentação funcional do servidor. Eles fazem uma projeção da aposentadoria e a partir de... ele tem validade de 1 ano, dentro desse 1 ano a gente pode acrescentar períodos de outro regime, a gente pode acrescentar insalubridade, a gente pode acrescentar o que a gente precisa. E a partir daí tem a data de quando a pessoa irá se aposentar, se vai ser com proventos integrais ou não, qual vai ser o melhor valor de aposentadoria. É tudo muito bem detalhado. É uma certa burocratização ter esse estudo prévio. Mas ele é fundamental. Não para quem já está muito próximo de se aposentar por idade, mas para quem vai se aposentar por algum tempo de contribuição. Às vezes é um quinquênio a mais, às vezes é um trintenário a mais, né? Não, você tem direito de aposentar por idade, mas aqui você já tem... vamos esperar esse trintenário aqui. São várias situações que elevam o valor do benefício. E, ao contrário do INSS, eu posso te dizer que no IPREMB a gente conta com mais servidores, a gente conta com um atendimento personalizado, a gente chega, tem um servidor para nos atender e tirar as nossas dúvidas. Não é igual no INSS. No INSS hoje é tudo de forma virtual. No IPREMB, né, assim como vamos colocar na Secretaria de Educação, no Estado de Minas Gerais, a gente tem essa vantagem de poder conversar com o servidor, o que auxilia muito, porque às vezes há um documento, está faltando, o que a gente vai fazer, a gente não conseguiu. Assim, ter esse contato, ter essa conversa direto é muito bom. Isso facilita muito, né? Porque ali na hora, se já tiver alguma dúvida, alguma coisa você já consegue resolver e não fica esperando dias e às vezes até meses para ter uma análise, né? Você estava falando sobre contribuições, por exemplo, do IPREMB. O IPREMB ele leva em consideração trabalhos anteriores, datas de contribuição anterior para o regime de INSS, ou ele só considera o tempo de IPREMB mesmo ali, de contribuição do IPREMB? Tá, é o seguinte, por exemplo... um professor, ele era professor na rede particular, ou ele era professor pelo Estado de Minas Gerais, como designado, passou no concurso do IPREMB e é servidor, passou no concurso do município como professor e é servidor municipal regido pelo IPREMB. A gente, se necessário, a gente pode fazer a averbação desse tempo anterior. A gente pega, por exemplo, ele tem 3 anos que ele trabalhou em escola particular, onde essas contribuições estão no INSS. A gente vai solicitar uma CTC nos moldes que o IPREMB exige e fazer a utilização, levar esse período para o IPREMB para somar o tempo de contribuição. Como se fosse uma averbação. Sim, uma averbação mesmo. Aí esse tempo vai ser somado para diminuir, por exemplo, o tempo que a pessoa precisa para se aposentar. Porque se pega uma professora que passa num concurso, por exemplo, com 50 anos de idade, senão ela não vai aposentar nunca ali pelo IPREMB. Tem a compulsória, né? Aos 75, onde ela vai se aposentar. Não, mas coitada da professora aos 75. Coitada dos professores da minha família aí, aposentar aos 75 é sacanagem. Muito. Aguentar os meninos da nossa época já era difícil, imagina hoje, que é tudo tecnológico, já vem tudo ligado no 480. Infelizmente. E assim, a gente sempre senta, conversa e vê. Olha, falta quanto tempo para você se aposentar no IPREMB? E no INSS, você tem X contribuições. E se a gente continuar contribuindo no INSS, esperar um tempo a mais no IPREMB para a gente ter os 2 benefícios, ao invés de levar o
o tempo para o IPREM. Então, tem que ser feita toda essa análise. É muito importante isso mesmo, né? Fazer esse planejamento. É engraçado que a gente, e eu me incluo nisso, né? A maior parte de nós só nos preocupamos mesmo com a aposentadoria, como nós estamos próximos da aposentadoria, isso. né? Eu sempre falo assim, eu nunca pensei muito em me aposentar, deixa a coisa, contribuo normal para o INSS, até porque é uma forma estratégica minha lá de reduzir impostos, que funciona igual eu te expliquei. É dentro da lei, tudo certinho, mas ao mesmo tempo nunca me preocupei muito, vou chegar lá com 65 anos, vou me aposentar, mas eu acho que é muito importante, porque você faz a sua parte hoje, você tem direito adquirido em cima disso, né? Mas é todo esse planejamento que a gente deixa para fazer tudo em cima da hora. E a gente tem um achismo de achar que eu vou chegar com 65 anos e vou aposentar, mas às vezes eu poderia estar ganhando muito mais com 65 anos, eu poderia estar aposentando talvez com menos tempo. Hoje não, né? Hoje tem um mínimo para aposentar, mas talvez eu estaria ali antigamente recebendo com menos, mas ninguém procura. E eu vou te falar uma coisa, Luana, antes de encontrar você assim, eu tive muita dificuldade mesmo para encontrar alguém especialista na área de previdência, não encontrei. Um amigo me indicou uma vez uma advogada, acabei não indo nela, lá em Contagem, em Betim. Para ser sincero, eu conheço muita gente aqui na cidade. Você realmente é muito conhecida e, para mim, assim, você é referência aqui na cidade, porque não tem especialistas da forma que tem. Isso é muito bacana, entendeu? Voltando para a aposentadoria geral, Luana, vamos falar um pouquinho aqui sobre a aposentadoria. A gente falou um pouquinho lá atrás, mas ficou uma dúvida. Nós não podemos aposentar acima do teto do INSS, correto? Não, eu já fiz essa pergunta, gente. Volta lá de novo. E tem outros, senão vai ter que aprofundar muito. Tá, então beleza, vamos lá. Luana, vamos lá. Vamos falar um pouquinho então agora, depois do IPREM, sobre aposentadorias especiais. LOAS e outras aposentadorias. Como que elas funcionam? Como que essa pessoa tem direito ao LOAS? Eu mesmo tinha essa dúvida há pouco tempo atrás. A pessoa, para ela receber o LOAS, por exemplo, ela nunca pode ter contribuído ou ela pode ter contribuído durante o período. O que a família interfere nesse recebimento dessa aposentadoria através do LOAS ou de outras especiais e quais são elas? Me fala um pouquinho aí. Quando a gente... São dois institutos distintos. Certo. Quando a gente fala de aposentadoria especial, a gente fala daquelas pessoas que trabalham sobre condições prejudiciais à saúde, com ruído acima do permitido, que corre risco de vida, por exemplo, um vigilante armado, também é uma aposentadoria especial, que um enfermeiro, um médico, que são os agentes biológicos, quem trabalha na indústria química, que tem N agentes químicos que são prejudiciais à saúde. Essas pessoas têm uma diferenciação na aposentadoria, que é o que a gente chama de aposentadoria especial. Certo. Essa aposentadoria especial ela tem uma redução do tempo. Por exemplo, uma pessoa que trabalhou 25 anos... com um ruído acima do permitido pela legislação, ela se aposenta com 25 anos trabalhados. Não seria os 35 anteriormente falados. Ela se aposenta aos 25, porque ela tem os riscos à saúde e para evitar que ela tenha perda auditiva, por exemplo, vai reduzir o tempo trabalhado para que ela se aposente. Mas se ela se aposentar com 25 anos nessa aposentadoria especial, ela continua tendo que esperar os 65 de idade, se for o caso de um homem? Não. Antes da reforma, não tinha idade mínima. Certo. Depois da reforma, foram criadas as idades mínimas. Antes da reforma, não tinha. Por exemplo, uma pessoa com 55 anos de idade trabalhou na indústria por 25 anos com um ruído excessivo, ela vai se aposentar aos 55 anos. Então ela consegue? Consegue. Olha. Porém, ela não pode... Toda pessoa que se aposenta pode continuar trabalhando. A pessoa que se aposenta na atividade especial, ela não pode continuar trabalhando naquela atividade prejudicial. Entendi. Porque o intuito é tirar ela daquele meio e evitar mais danos à saúde. Por exemplo, o enfermeiro se aposenta com 25 anos, porque ele está ali exposto aos agentes biológicos. Olha. Então, ele aposentou, não pode mais trabalhar como enfermeiro. Mas ele pode virar um empreendedor, por exemplo, e abrir? Tranquilamente. Tá. Ele só não pode continuar trabalhando naquela área de risco que gerou para ele a aposentadoria. Para outra pessoa, mas ele pode montar uma clínica e ele ser um enfermeiro-chefe lá, alguma coisa assim, ele pode?
Via de regra, não, porque é para tirar ele Da área. da área. Por exemplo, um eletricitário. Ele vai aposentar, mas ele não pode continuar trabalhando como eletricitário. Entendi. Entendeu? Muito legal. E agora me fala um pouquinho, eu te perguntei do LOAS. Sim, Vamos desculpa. falar um pouquinho do LOAS. Tá, o LOAS é o seguinte, o LOAS é devido a pessoas carentes. O que a gente entende por carentes? São pessoas que recebem que a renda familiar é abaixo de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Ou seja, são pessoas extremamente abaixo da linha da pobreza. Vamos colocar assim, porque hoje, como se vive com menos de 300 e poucos reais por mês? Não dá praticamente para pagar nem água, nem luz, e se alimentar é impossível, né? Essas pessoas acima de 65 anos ou deficientes a qualquer idade. Só que aí a gente entra numa contrapartida que vem a questão da renda familiar. Certo. Né? Esse 1/4 é somado toda a renda familiar. Se, por exemplo, tem uma criança onde a mãe e o pai recebem 2 salários e são 3 pessoas, via de regra ela já está excluída. Existem projetos para aumentar de 1/4 para meio salário, que seria mais plausível, porque hoje 1/4 do salário mínimo é muito pouco, muito. Aí assim, é comum de chegar no escritório pessoas que têm o direito de receber o LOAS, mas muitas vezes entendem que não. Por exemplo, se você tem um filho, você tem 65 anos de idade, tem um filho que mora com você, esse filho recebe R$3.000 em carteira. O que você vai pensar? Não posso receber o LOAS, porque é a renda familiar. Só que esse filho é divorciado. Aí a legislação é clara. Filho divorciado não compõe o grupo familiar. Ou seja, olha a renda o benefício dele... dos divorciados, gente. A renda vi vantagem agora. A renda dele não vai ser somada à sua. Mas se ele for solteirão, aí consome marido. Solteiro, sim. Mas solteiro, sim, divorciado, não. Olha só, que preconceito, ó, com solteiros. E é uma exceção muito bacana. Porque é normal, assim, existem, mas é mais comum morar com os pais mais velhos, quem é divorciado. Sim. Aí a pessoa pensa, não, meu filho recebe, eu não vou poder receber. Daria também para colocar que o filho não mora lá com a pessoa. Se o filho não mora no mesmo endereço, vamos supor que eu tenho um filho que não é divorciado, mas ele não mora comigo. Ele mora em outro endereço. Ele entra na minha composição familiar? Não. Só se morar no mesmo endereço? Sim, tem que morar no mesmo endereço. Certo. E por isso, a pessoa vai ao CRAS, vai fazer uma inscrição, informar o grupo familiar de quem mora com ela. Certo. Se você tiver um filho, você tem 65 anos, mas você tem um filho solteiro que mora lá em Belo Horizonte, não vai ter problema nenhum. A renda dele é a renda dele. O grupo familiar dele é lá e o seu é só você. Entendi. Se você morar sozinho. Sim. Entendeu? Essa questão, essa exclusão do filho solteiro, do filho divorciado, ela é muito importante porque muitas vezes passa batido. Chega lá e faz uma pergunta: com quem você mora? Eu moro com meu filho, com meu neto. E qual que é a renda do seu filho? Meu filho recebe R$3.000, meu neto tem 2 aninhos. Não, então não vai receber o LOAS, porque a renda é muito alta, é só vocês 3, dá mais de um salário, dá quase um salário para cada um. Mas aí tem essa exclusão, que o filho é divorciado, a renda dele não vai computar. Por exemplo, outra situação, mora você, sua esposa e sua mãe. Você e sua esposa são casados, têm uma união estável, tem uma forma de comprovar essa união. O seu grupo familiar é você e a sua esposa. A sua mãe, mesmo morando com vocês, não compõe o seu grupo familiar. Olha. Então, a importância, assim, de muitas vezes regularizar essa situação. Não, nós moramos juntos, mas nós não somos casados no civil, não. Então, vamos casar no civil, vamos regularizar essa situação e vamos apresentar para o INSS. Porque o seu grupo familiar é você e a sua esposa e seus filhos. Sua mãe não participa dele, sua mãe ainda continua com a renda zero. Essa é uma boa dica, viu? Porque, por exemplo, se a pessoa quer casar e o marido não quer casar, então obriga ele a casar para aposentar a sogra. Tá vendo? Porque aí os dois casando, é uma boa forma de você fazer o seu
namorado, seu namorido aí é casar com você. Vocês casam que aí a sua mãe seja excluída, a sua sogra é excluída, ela consegue aposentar. Uma boa dica para quem quer casar, viu, Urdana? Uma boa dica. Mas é umas coisas muito interessantes que, assim, cara, a gente não sabe no dia a dia, ninguém ensina, não ensina isso na escola, né? Cara, é muito doido isso, muito bom. Aí, em relação às pessoas com deficiência, eu tive até um caso que eu fico extremamente feliz com essa situação. É o seguinte, no judiciário, a gente consegue a flexibilização desse 1/4. Certo. Não, por exemplo, assim, não, o casal recebe 100 mil reais e tem um filho deficiente. Não é assim, né? É uma flexibilização de acordo com as condições. Vai ser feita uma perícia social, né? A assistente social vai à casa do cliente, né, que está requerendo o benefício, vai ter outra avaliação em relação à deficiência. E recentemente eu tive um caso onde são 2 irmãs autistas, mas num grau muito elevado. Elas são autistas não verbais, elas não falam. E a mãe teve que, a partir do diagnóstico delas, a mãe parou de trabalhar para cuidar das 2. Porque era difícil na questão da creche, na questão comportamental, porque elas tiveram um diagnóstico mais tarde. Caramba. Então, elas não tiveram um suporte ali na infância. E a mãe encontrou muitos problemas em relação a isso. A mãe abandonou o trabalho, a única pessoa que trabalhava era o pai. O pai ele trabalhava em uma indústria. No contra-cheque, assim, com todos os descontos, o pai recebia R$300 acima do salário mínimo. A gente requereu o benefício no INSS, 2 processos distintos, um para cada filha. O INSS indeferiu, ou seja, porque no INSS não tem essa flexibilização. Está acima de 1/4? Tá. Não vai conceder. Peguei os extratos dele dos últimos 4 meses, anexei o que eles tinham de gastos. Só o que vinha descontando de Unimed, porque a Unimed dele era coparticipativa, eles tinham, por exemplo, R$500 para os 4 viverem. Caramba. Assim, infelizmente, hoje, né, a justiça tem uma demanda elevada de processos, então acaba que demora um pouco o andamento processual. Mesmo elas tendo prioridade por serem deficientes, o processo demorou um pouco. Chega novembro do ano passado, nosso processo foi protocolado. Desde o início do ano passado, a gente estava em todos os trâmites, porque primeiro tem que passar pelo INSS, para depois a gente ir para a Justiça. Em novembro do ano passado, ele falece. Caramba! Ele era extremamente saudável. Ele pegou uma bactéria, não sei direito, ficou entubado e faleceu. Chega a mãe no escritório com as 2 crianças. E agora? Meu Deus, olha, arrepiei inteiro. E agora, de imediato, vamos requerer a pensão por morte para a senhora. Só que a pensão por morte seria para ela, e uma cota para ela e uma cota para cada uma das filhas. Eita. Ou seja, agora era um salário para 3. A gente requereu a pensão, graças a Deus a pensão dela saiu, porque era uma forma mínima dela sobreviver ali, porque ela não tinha nenhuma renda a mais, a pensão foi concedida. Teve avaliação social, teve a perícia, tudo certinho, e o INSS ofereceu uma proposta de acordo em um dos processos. Aí nesse intermédio, ele apresentou a proposta de acordo na mesma data, dias depois que a avaliação social tinha sido realizada. Aí, de imediato, eu fui e manifestei. Falei, olha, a gente aceita essa proposta de acordo, porém, agora a situação mudou. O pai faleceu, elas recebem a pensão, a renda ainda está acima do salário, mas o que a gente conseguiu? E a gente conseguiu nos 2 processos, os 2 tiveram proposta de acordo. A gente renunciou o benefício da pensão das crianças, certo. A pensão ficou toda para a mãe de um salário mínimo e cada criança está recebendo um salário de BPC. Nossa Senhora, graças a Deus, que coisa boa. Nossa, né? É um caso assim que eu fico extremamente feliz. Cara, Na semana passada, arrepiei aqui de... Na semana Caramba. passada, ela foi no escritório e falou, olha, queria te fazer um convite, é muito simples, mas sua participação seria muito importante. Falei o quê? A minha filha vai formar no ensino fundamental e eu queria muito que você fosse na formatura. Falei, nossa, vai ser um prazer. E assim, sabe, a gente
tem casos que a gente tem mais afeição por eles. Cara, tem. Assim, eu atuo em todos, de forma imparcial, ajudando, né, fazendo o meu trabalho da melhor forma possível, mas alguns, olha pra você ver. Não, e se essa pessoa não tivesse, ela já tinha tentado no INSS 3 vezes para cada filha. Imagina a situação que ela estaria hoje. Então, assim, é muito importante, sabe, o nosso papel mesmo como advogados de fazer valer o direito dos nossos clientes. Sim. Isso é muito importante. Essa família onde a mãe já teve que abdicar da vida dela pelas crianças e ficou totalmente sem suporte. E se a gente já não tivesse tido essa conversa antes, né? Se ela tivesse ficado ali em casa, o que ela ia fazer com essas crianças? Nossa, é muito importante mesmo. Essa é a grande importância, né? De você estar buscando o lugar certo, a informação certa, da forma certa. Isso reduz demais. Cara, que história incrível. Acho muito. Acho que é assim, uma das melhores histórias que eu já ouvi aqui nesses vários episódios aqui do podcast do Landy. Cara, eu tô arrepiando até agora com essa história. E é tão gratificante que sempre que chega criança é muito lá, gratificante. eu entrego uma folha, porque pra gente conversar com... Meu filho falou em criança, falou em idoso pra mim, eu chamo isso tudo. Aí eu dou uma folha, dou canetas coloridas para eles desenharem. Aí as meninas dela sempre fazem desenhos e me dão os desenhos de presente. Sei. Já chega, já abraça. E elas são um contato físico mínimo, mas me abraçam. Graças a Deus. É uma forma assim, é uma retribuição de Deus também, falando assim, tá no caminho certo, continua. É um propósito, né? É o que eu sempre falo. A gente trabalha muito, mas a gente sempre tem um propósito ali na frente. Nem tudo é por dinheiro, né? Não, nem tudo é por dinheiro. Numa situação dessa, assim, claro que eu faço isso para eu sobreviver, é o meu ganha-pão. É seu ganha-pão. Mas não adianta. Impagável. Essa situação não tem dinheiro. Mas você junta o ganha-pão com o prazer e aí a gente consegue mudar muita coisa, né? Nossa, que história bacana. Tem mais alguma história bacana aí pra gente? Eu gostei dessa história sua. Olha, me conta mais algum caso aí. Várias histórias. Assim, as histórias... Aposentadorias são ótimas, Sim. Graças a Deus. Mas quando a gente recebe, por exemplo, um LOAS para uma pessoa carente ou um auxílio-doença para quem está ali precisando muito, não tem preço. De verdade. Tem uma cliente que tem uma situação bacana, ela é paciente... ela tem problema, ela é paciente renal. E ela tinha que fazer hemodiálise todos os dias e tudo. Ela recebeu o benefício por um tempo e depois parou de pagar INSS. E o benefício dela foi suspenso, ela não retomou as contribuições e a situação dela foi só piorando. Ela me procurou, ela já não tinha qualidade de segurada mais. Ela já tinha mais de 3 anos praticamente que ela não contribuía com o INSS e não recebia o auxílio-doença. Nesses 3 anos ela ainda estava doente, mas ela tinha um marido onde eles tinham uma empresa e faziam todas amparava as necessidades básicas dela. Só que esse marido no decorrer da vida faleceu. Nesses 3 anos ele faleceu, ela foi morar com a mãe e sem renda nenhuma. Aí eu cheguei e falei, olha, a senhora não tem a qualidade segurada para a gente requerer seu benefício. Aí, tá, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu falei, olha, a senhora vai pagar 6 meses, mês a mês, para a gente readquirir a qualidade segurada da senhora, mas a doença já é pré-existente. Então, é como se a pessoa estivesse contribuindo apenas para receber o auxílio-doença, que não é aceito para o INSS. Peguei os laudos dela e fiquei pensando, como que o INSS libera uma pessoa que estava na situação dela há 3 anos atrás para se aposentar? Para parar de receber o auxílio, na verdade, desculpa. Por que ela parou de receber esse auxílio se esse auxílio era devido a ela? Aí o que eu fiz? Analisei e encontrei um erro onde a data da incapacidade, a data de cessação de benefício no laudo SAB dela não era a data de cessação que eles tinham colocado. Era uma data de cessação bem à frente. Você tem ideia? Pelo laudo do médico, ela teria o direito de médico perito do INSS, ela teria direito de receber o benefício até no ano passado. Mas desde 2020 o benefício dela tinha sido cessado. Aí eu entrei com uma revisão, falei, olha, se a gente for para a justiça vai demorar mais, deixa eu tentar entrar com uma revisão no próprio INSS.
Cheguei, fui na INSS, conversei no setor de perícias, porque no setor de perícias ainda tem alguns atendimentos. Abri o processo de revisão, ligava sempre, abri reclamação na ouvidoria e eles reconheceram que a data de cessação foi indevida. Restabeleceram o benefício dela com data retroativa. Ela recebeu ainda esses 3 anos, graças a Deus, e recebeu mais uns 4 meses para frente, onde nos possibilitou a solicitar uma perícia de prorrogação. Ela fez a prorrogação esse ano e aposentou por invalidez. Caramba! A importância. Ela talvez não conseguiria aposentar tão cedo, estaria passando apertado. Não. Ela tem 50 e poucos anos e muito pouca contribuição. Ela ia aposentar só aos 62. Então, ela ficaria esse tempo aí sem benefício. Então, assim... Isso muda, transforma a vida da pessoa, né, cara? Transforma. Porque, infelizmente ou infelizmente, nós precisamos de dinheiro para sobreviver. E a gente faz a nossa parte. Quando é o outro, que é o INSS, que é para fazer a parte deles, geralmente, assim, é tanta burocracia que a maior parte das pessoas deixam para lá. Entendeu? E muita gente, todos nós, na verdade, a maior parte de nós somos todos leigos em relação a essa questão, né? E também ninguém acha que vai ficar doente, que vai ter algum problema no meio do caminho. Nós, como diz a frase, né? Nós morremos, vivemos como se nunca fosse morrer e morremos como se nunca tivéssemos vivido, né? Então, acho que é um pouco isso. Mas isso é muito legal quando a gente usa o nosso trabalho, né, Luana, para transformar a vida das pessoas. É óbvio que a gente também precisa ser remunerado por conta disso, mas quando a gente usa o útil ao agradável e transforma ali a vida das pessoas. Que histórias bacanas. Sim, é uma área do direito que eu não abriria mão. Hoje, assim, eu me encontrei. Eu fiz estágio a maior parte do meu tempo na área criminal, é uma área de adrenalina, é uma área, assim, que tem muita demanda, mas eu nunca advoguei na área criminal. Comecei a conhecer o direito previdenciário, já entrei ali de cabeça e, graças a Deus, é muito gratificante. E você é especialista, né? Você é formado em direito, você tem especialização nessa área toda. Me fala um pouquinho, você falou lá no começo, mas me fala um pouquinho mais sobre o seu currículo aí. Você tem mais alguma especialização aí no meio do caminho? Sim, eu tenho especializações em regime próprio, que é do regime próprio do Estado de Minas Gerais. E tenho especialização no regime geral, que é o regime do INSS. Sim. E tenho algumas outras especializações em relação à aposentadoria especial, em relação ao próprio professor, porque o professor tem muitas particularidades. A gente falou muito de professor no nosso bate-papo e ele realmente tem muitas particularidades. Porque normalmente, um professor nunca trabalha só em um turno, ele sempre trabalha em 2, 3 turnos, em regimes diferentes. Como que a gente vai agrupar, como que a gente vai desmembrar, o que vai ser melhor. Então, eu também tenho essa especialização. E na área de auxílio-doença também é uma área que eu procuro estudar cada dia mais para demonstrar a incapacidade do meu cliente com a atividade profissional dele e fazer com que ele consiga receber o benefício, né? Demonstrar ali a necessidade do benefício, porque eu falo assim, que eu sou apenas Eu pego a documentação, eu elaboro a documentação da melhor forma possível e eu entrego ao juiz para que ele dê a decisão. Eu sou apenas um instrumento para chegar até ele. Mas esse instrumento eu tenho que fazer da melhor maneira possível para ele verificar ali a necessidade de um benefício de auxílio-doença, por exemplo. A pessoa é doméstica. Tá, mas ela tem problema de coluna. Sim, mas ela é doméstica, ela sobe, ela desce escada, ela pega o peso do balde. Então, o que é? No laudo, ela pode carregar até que peso? Então, vamos colocar isso no laudo médico? Quais são as limitações dela? Então, eu tenho me aprofundado muito nessa situação para realmente resguardar o direito dos meus clientes. Legal. A gente, hoje em dia, tem se falado muito sobre o autismo, né? Sim. Toda criança autista, toda pessoa com aspecto autista, ela tem direito à aposentadoria desde que, ou não? Como que essa pessoa vai ser ao longo da vida? Porque, por exemplo, você deu o caso das 2 meninas que têm autismo. Tá, então essa pessoa ela chegou com 18 anos, como é que ela vai aposentar? Se a família, por exemplo, se a mãe tem ou o pai tem um outro emprego, ou ela nunca vai se aposentar, ou ela não tem direito a isso? Tá. Vamos pensar na seguinte linha de raciocínio. Para se aposentar, sempre precisa ter contribuições. O outro benefício é o benefício assistencial, que é o LOAS. É diferente de aposentadoria. Ele é regido pelo INSS, analisado pelo INSS, pago pelo governo federal, só não tem o 13º. Certo. Que são os 2 requisitos, idade e deficiência. O autismo enquadra como deficiência.
Então, que são o caso dessas duas crianças. Sim, elas são autistas, enquadraram como deficiência e recebem, consequentemente, o BPC. Sim. Que a gente comprovou a renda familiar que não era suficiente para prover as necessidades dela. E a criança autista a gente até tem feito um trabalho de conscientização das mães em relação a esses direitos, né? Tem vários outros, passe livre, tem vários outros direitos, mas esses direitos previdenciários muitas vezes já é tanta coisa, principalmente para a mãe, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fora os exames convencionais, que ela deixa de lado essa situação. Recentemente eu fiz uma roda de conversa, tem uma casa que ampara crianças autistas aqui em Betim, muito bacana. E a gente conversando, a maioria das mães não sabiam desse direito dos filhos. E assim, infelizmente acontece muito dessas mães, no decorrer do caminho, muitas vezes serem abandonadas pelos pais, que às vezes não sustentam aquela situação de ter um filho com deficiência. Isso acontece muito ainda no nosso meio. E ela fica ali sozinha com toda a responsabilidade, impossibilitada de trabalhar e sem renda. Aí vive de Bolsa Família, por exemplo, mas o filho dela tem o direito de receber o benefício. Então a gente trabalha muito também na conscientização desse direito. É muito legal. Bom, vamos chegando aqui um pouquinho ao fim do nosso episódio. É muito bacana ouvir de uma pessoa como você, de uma especialista como você, todas essas dicas. Pessoal, no final do nosso episódio nós vamos colocar os dados da Luana aí para quem quiser se aposentar e quem quiser entrar com qualquer tipo de auxílio. E a gente agradece muito, mas antes disso, nós temos um quadro aqui que chama Na Lata com Landinho. Entendeu? Então eu vou te fazer algumas perguntas e você vai responder a primeira coisa que vem no coração. Combinado? Não pensa. Tá. Estamos certo? Estamos. Então tá bom. Então vamos lá. Estou aqui com a Luana Santiago e nós vamos começar o Na Lata com o Landim. Simbora? Bora. Então vamos lá. Velhice. Aposentadoria. Família. Mãe. Justiça. Direito. Paixão. Tiago. Futuro. Filhos. Hobby. Ler. Sonho. Ter uma família estruturada. Cruzeiro ou Atlético? Atlético. Ah, sacanagem. Ô, produção, pelo amor de Deus, só me chama atleticano nesse lugar, cara. Já que é uma apaixonada pelo Atlético, né? Sacanagem. Atlético. Ah, isso aí. Mas tá bom. Eu sou cruzeirense, vou deixar bem claro aqui. Tamo que tamo. Bom, queria agradecer hoje a presença aqui da Luana, da doutora Luana Santiago. Muito obrigado, foi muito bom o bate-papo. Suas histórias são incríveis. Obrigado pelo que você tem feito comigo. A gente tem feito um trabalho também. E eu muito indico a Luana para vocês. Eu acho que é muito importante um bate-papo. Ela vai conversar com vocês, com quem que se interessar. Esse primeiro bate-papo ela não vai te cobrar nada. Ela vai lá entender primeiro o problema e depois vocês vão achar uma solução. Eu acho que é muito mais barato procurar um especialista do que você mesmo, dentro de casa, tentar achar uma solução. Sempre falo assim, olha, se você vai procurar um médico, é muito mais barato você ir na consulta com o médico do que se remediar e talvez fazer algo errado ali para a sua própria saúde. E a aposentadoria cada vez mais é mais interessante, mais importante na vida de todo brasileiro, de toda a população. E a gente ainda é muito leigo no assunto, né? Ninguém sabe direito, é algo que não se fala direito. Ah, mudou isso, mudou aquilo. A gente só pensa assim, com 65 anos eu vou aposentar. Mas não entende que às vezes no meio do caminho tem um tanto de coisa para ser feito para aposentar melhor, para desaposentar, uma série de coisas. Então você esclareceu um monte de coisa aqui pra gente hoje, pra mim. Mas nós temos aqui, um canal de bate-papo. Vamos botar seu Instagram, vamos botar o Instagram do escritório, vamos botar seu número de telefone para o pessoal entrar em contato aí com você e tirar as dúvidas. Eu indico a Luana e eu gostaria que você, que tiver qualquer dúvida, entre em contato com eles. O escritório Santiago vai ter o maior prazer em atender todos vocês. No mais, muito obrigado. Queria que você se despedisse do pessoal, faça seu merchan aí, explica para o pessoal aí onde vocês podem encontrar, o que você pode fazer. E vamos que vamos. Primeiramente, eu agradeço pelo convite de estar aqui e agradeço também toda a confiança que você sempre depositou em mim, no meu trabalho. E realmente, previdência é assunto sério, sim. Previdência precisa ser planejada, previdência é o futuro de todos nós, se Deus quiser. E vamos trabalhando juntos, estou sempre à disposição para qualquer dúvida. E é isso aí. É isso aí. E eu queria agradecer a vocês
Muito obrigado. Agradecer você, Luana. Muito obrigado por estar confiando aqui. Obrigada. Estar aqui no podcast do Landim. É um prazer que a gente vem falar sobre coisas do dia a dia, o que é importante para o empresário, para as pessoas, para todo mundo em geral. Muito obrigado mais uma vez e obrigado a você de estar participando aqui do 11º podcast do Landim. Já já a gente tem muito mais histórias e coisas importantes aqui para a vida do empreendedor, do colaborador e da população em geral, tá bom? Muito obrigado. A gente se encontra na próxima. E se puder, não se esqueça. Dá um likezinho aí pra gente, segue o nosso canal, indica, manda pro seu colega, pro seu amigo, se você gostou, indica pra todo mundo. Mas se não gostou, fala nada pra ninguém não, fofoca é feio demais. Grande abraço, tchau, tchau. Obrigado. Obrigada a você.